Pessoal, tudo bem? Como é que tá todo mundo? Como é que vocês estão nessa quarentena? Que bom estar aqui, mais uma terça-feira, mais um chá das 5. Deixa eu desligar o som. Gostaram do som? Não vai dar para botar a música toda, porque são 8 minutos e meio. E aí, melhorou porque estava muito alto? Bom, não, gente, melhorou porque lá. eu botei o fonezinho de ouvido. Para mim estava baixo você. Ah, tá. Então, bom, muito bom estar aqui, muito bom estar vendo todo mundo aparecendo, as pessoas chegando. A ideia da live, eu gosto sempre de lembrar, é pensar junto, é pensar coletivo, é pensar em grupo, não é uma aula, não é uma palestra, não tá, a gente não, né, não preparou nada, tem uma fala estruturada, é uma fala de improviso, é um encontro com amigos, é um encontro gostoso, tomando um chá com pessoas queridas e pensando o que está acontecendo, né, a partir da área de cada um, mas pensando a vida a partir dessa experiência que a gente está vivendo. E para não ser egoísta e não ter essas conversas só para mim, no privado, a gente resolvi ter essa ideia de fazer a live pública para a gente conversar junto. Então participem aí nos comentários, façam perguntas e vamos pensar alto, pensar público, pensar, né, coletivamente. E aí hoje eu convidei a Bebel, né, Maria Isabel Montenegro, planejadora financeira e minha amiga, docente do IBPC e, enfim, parceira nos trabalhos, no atendimento aos clientes, nas práticas colaborativas. Então, bom, bem-vindos todos. E o tema desse encontro é falar um pouco de começar, né, puxar o fio, começar o gatilho dessa conversa, começar a falar de crise financeira, né? Mas que diabo é isso? O que significa, Bebel, crise financeira? Ajuda a gente a entender, né? Como é que se prepara para uma crise financeira? Como é que a gente se prepara para uma crise que a gente não sabe como é que é, o que que é? Como, né? O que que você pode compartilhar com a gente? Que possibilidades a gente tem? Como começar a pensar sobre tudo isso? Enfim, queria... quem puder botar de onde é, ó, BH presente, quem quiser também dizer de onde está. É bem bacana. Eu vou tentar ir anotando as perguntas para a gente ir batendo esse papo, tá? Então, é isso. Queria começar lançando esses disparadores para você começar a falar. Assim, é bastante amplo, né? Bastante amplo e ao mesmo tempo bastante profundo. Mas assim, vou estar aqui pensando alto junto com vocês, né? O que Olivia, inspiradas pelo nosso curso lá, vamos pensar sem corrimão. Isso quer dizer, vamos pensar sem nenhuma ajuda, sem nenhum preparo para se cair, né? Então, crise financeira, se você parar para pensar economicamente ou o que os jornais estão falando, é muito em relação ao PIB, a gente não vai crescer, desacelerou a economia, desemprego, tudo isso. Então, isso é uma crise financeira. Como é que afeta a gente dentro de casa? Quer dizer, porque fica uma coisa muito macro quando a gente ouve isso, né? Cai a nossa qualidade de vida. No geral, mesmo que você tenha algum dinheiro guardado, vai cair sua qualidade de vida. Porque os outros vão estar sofrendo e enquanto os outros estão sofrendo, isso afeta você de alguma maneira. Em menor ou maior escala, de acordo com o nível da crise. Concorda? Acho que sim. Pois é. Porque a gente fala que muita gente tem falado que a gente está no mesmo barco. E, na verdade, a gente está no mesmo mar revolto, né? Cada um com a sua embarcação. Uns têm um iate, outros têm um transatlântico, outros têm um bote, outros já estão se afogando, né? Cada outro tem um pedaço de madeira. E, então, assim, o mar revolto é o mesmo, mas a embarcação é que muda, né? Exatamente, exatamente. São coisas muito diferentes. Eu acho que a gente estava falando, né? A gente parte do princípio de que todo mundo que está aqui ouvindo a gente, só por estar aqui, com acesso à internet, com tempo, com horário de vir aqui ouvir a gente, já está num patamar que agradece, né? Então, vamos agradecer, estamos dentro de um... Posso estar sofrendo, posso estar numa crise, posso estar vendo o sofrimento ali adiante, ainda não estou sofrendo, mas
vamos começar agradecendo. Eu acho que é um bom começo, porque a ideia não é ficar chorando pelo que está acontecendo, e sim propor mudanças, porque é um momento criativo. É um momento de tanta mudança em que ninguém tem resposta. Então, é aquele momento que não é para ter resposta, né? E que a gente vai sair disso, mas provavelmente a gente não vai sair normal como antes. Vai ser um novo normal, né? É. Mas Hoje, no webinar que a Ana Tomás fez com, esqueci o nome dele, Pete Webb, não é o Stuart Webb, é o Pete Webb, um outro cara, ela fala a diferença de isolamento e quarentena, que a gente devia parar de falar quarentena, porque quarentena parece que você está, né, dá de stand-by, está de altos ali, vai voltar para uma normalidade, vai voltar para algo. E a ideia não, a gente está em isolamento e vai para outro lugar, não vai voltar para nada, né? Vai sair para o novo aí. é uma oportunidade de criar um novo, na verdade. Tem muita gente que fala que a varíola não mudou, a crise de 2008 não mudou, o crash de 2029, de 29 não mudou. Então, a gente já passou por diversas outras crises, grandes guerras, sofrimentos até muito maiores do que a gente está passando agora. Não tem a menor dúvida de como a gente passa pelas crises, a dignidade, como a gente sai dessas crises nos define no futuro, né? Crises são espaços para a gente encontrar as nossas maiores fortalezas, nossas melhores fraquezas também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem à tona, nos esforçar para sairmos melhores desse momento, né? Agora, a gente estava conversando e eu gostaria de trazer algumas coisas para cá, que é a questão de momento de trazer a criatividade, né? Porque primeiro a gente estava a questão do dinheiro. O dinheiro é uma invenção humana. Nós inventamos o dinheiro e é aquela coisa que todo mundo acredita, né? Então é uma história que a gente contou e que todo mundo acredita. Não há quem não acredite. Talvez a gente pudesse, e aí eu estou sendo, sabe, super ambiciosa, mas talvez a gente pudesse pensar novos significados. O que poderia ter valor no lugar do dinheiro, né? Recentemente, eu ouvi falar da Kate Raworth, que fala da Donut Economy, que ela foi agora chamada para ajudar a prefeita de Amsterdã a cuidar da economia da cidade, e ela fala de um novo olhar para a sociedade, onde o significado do dinheiro, eu botei cola aqui para mim, tá? Tá bem, bem que o bem-estar humano podia ser o principal valor de qualquer empresa, cuidado da casa, nação. Então, todo mundo deveria estar pensando qual é o maior valor, o que a gente gera valor. Ao invés de pensar em crescimento econômico, começar a pensar em bem-estar humano como o valor que é a métrica para dizer se nós estamos crescendo, nos desenvolvendo e melhorando. Uhum. Né? Ela põe dois limites, o limite externo, que é o limite da natureza, e o limite interno, que seria não deixar ninguém no vazio e trazer toda a humanidade para dentro da parte gostosa do Donuts, né? Então é bem legal, eu gostei disso e eu tenho gostado das conversas que vão para esse lado. Eu já gostava muito de um movimento que se chama capitalismo consciente e que trabalha as empresas para elas estarem mais estruturadas e mais engajadas com a humanidade, com o resto da humanidade, né? Então, fala-se muito em propósitos, propósitos das empresas, etc., né? Mas, assim, as empresas hoje, elas tendem a concentrar o dinheiro, e a concentração do dinheiro é uma concentração de poder, e com isso a gente perpetua a nossa crença. Então, o que eu acho é que a gente está na hora de poder quebrar essas crenças, né? Cada vez mais a gente está chegando no momento de tentar quebrar essas crenças. Essa questão do mar, né?
Então, essa crise, esse vírus está jogando Que na mar? nossa Do cara mar? o Que mar mar? Do revolto, o mar maremoto? Ah, tá. revolto, o mar revolto, Hum. está jogando na nossa cara a diferença dos iates e dos cotocos que as pessoas estão se segurando em cada toco de árvore que esteja passando, né? Então, talvez seja a hora da gente começar a pensar em outras formas de dar valor, ah, dar valor à vida, né? A gente conversou sobre outra coisa também. São coisas muito profundas e dariam várias lives, gente. Eu acho que a conversa seria para muitas lives. Mas a gente era o que significa essa crise, né? Como se preparar para uma crise. Eu vou me ater ao que você propôs como conversa, tá? Então, crise significa tudo isso. Na verdade, a gente está numa crise de conceito, que é um conceitual em relação à economia, numa crise financeira, de fato, e a gente tem como oportunidade usar a crise para novos conceitos, criar novas saídas, né? Parar de pensar daquele mesmo jeito, né? Não, Fala. fico te ouvindo e pensando, né? Assim, quer dizer, a crise mostra que toda a gente que trabalha com conflito e com situação, com gestão de crise, justamente, mostra que alguma coisa deixou de ser funcional. Por isso, você entra em crise, aquilo fica desestabilizado e você precisa de ajustar o que jogar fora, o que precisa jogar fora, incorporar o que precisa ser incorporado, mas é o momento de desestabilização dessas estruturas, né? Então, assim, o que está em crise, pelo que a gente está entendendo, é o sistema, né? Então, assim, muita gente fala o fim do mundo, a humanidade, nananã. Na verdade, o sistema está entrando em colapso, né? O sistema está colapsando, desse que a gente conhece, e não é que ele vai acabar totalmente e que vai ser jogado fora e vai surgir um novo, né? E, enfim, mas que a gente precisa, sim, como você disse, de criar um vazio, que eu acho que a gente está, né, começando a se dar conta dele, para poder permitir e usar a nossa criatividade para as novas economias, né? Para atribuir valores a outros formatos de troca, né? Eu vi uma frase esses dias também que eu achei incrível, né? Quer dizer, que se alguma coisa, acho que foi hoje mesmo, naquela live da manhã, se alguma coisa pode ser tirada de você, não vale a pena investir nisso, né? Então, hoje a gente estava falando, né, disso, assim, que essa moça, essa mulher, que eu gosto muito, já falei várias vezes dela aqui, vou falar de novo, Ana Tomás, contou uma história que ela tem duas filhas que frequentam uma escola de dança. Não sei se você ouviu isso, mas Não elas peguei nessa parte. frequentam uma escola de dança. E, diante disso tudo, confinamento, falta de dinheiro tal, elas não podiam mais frequentar e ela não podia mais sustentar. Então, a reflexão que ela traz mas assim, as pessoas que estão ali importam, né? E elas continuavam em contato, enfim. Isso aí, Juliana, Piracaia. As pessoas que estavam ali importam. Então ela se pergunta: qual é a diferença entre sustentar, tem cabimento falar em manter a escola, ou eu vou preservar as relações, ou eu preciso manter as pessoas? Então ela entrou em contato com a professora, o grupo de professores, e perguntou o que eles estavam precisando. Não a instituição, né, a escola, mas o que eles, as pessoas... E aí eles fizeram um tipo de escambo, fizeram uma troca qualquer, que eles deram atividades, enfim, fizeram uma troca e ela ofereceu o que ela tinha no sítio dela. Mandioca, limão, e começaram... Então, o que eu acho interessante é isso, assim, é que ela está dizendo que a questão é a gente vai passar, a gente vai perder a ideia que a gente não tem, eu acho, uma via única, mas acho que, como os métodos de gestão de conflito, a gente deve ter uma multiplicidade de economias. Não é que o dinheiro vai acabar, apesar dele estar mudando, né? Assim, hoje o dinheiro, dizem que na Suécia nem tem mais dinheiro, é pontos, é milhas, é tudo virtual, né? Mas o que ela está falando também é que outras economias, outras formas de se relacionar, a gente vai perder essas interferências, sabe? Institucionais, e a gente pode criar um modelo mais próximo do outro.
nesse caso. Não significa que o dinheiro nem que as instituições vão acabar, não é isso, mas que pode, acho que, ter uma multiplicidade de mecanismos de coexistência. Então, quando ela fala isso, quer dizer, podem tirar muita coisa da gente, mas as relações, a rede que a gente tem, não vão sumir, né? Então, assim. Não, eu vou só chamar a atenção para uma coisa, que eu acho que a crise que a gente está passando, ela não é sistêmica, tá? O sistema não estava dando errado e aí deu um problema. É uma questão de saúde inesperada e que atacou tudo. Então, essa é a crise que a gente está passando agora, do coronavírus. O que ela está provocando é que ela está despertando na gente o nosso pensar sobre finitude, sobre as nossas relações e etc. Então, a crise em si, o corona em si, ele está provocando o nosso pensamento sobre como é que a gente quer o resto da vida, como é que a natureza está sendo tratada, como é que as nossas relações estão sendo tratadas, ficar em casa nesse meio tempo. A Baía da Guanabara está com tartarugas nadando, os céus das cidades estão lindos e limpos. Então, existe uma resposta muito rápida, a natureza se recupera de uma maneira muito rápida da nossa interferência sobre ela, né? Então, é a única coisa que eu faria a diferença. Não é que o sistema não estivesse funcionando, mas a gente está tendo uma oportunidade de melhorá-lo em Mas, muito e de questioná-lo. Ele não mas, estava funcionando por outras razões. Essa crise não é pelo erro do sistema, entendeu? tá, mas espera aí, deixa eu então problematizar, porque Vamos lá. antes de você seguir aí vamos seguir nessa coisa, ó, que está colocada aqui, a consciência da morte, o tempo finito e tudo isso, que eu acho que Sim. você vai entrar por aí, mas antes, um sistema que, né, enfim, que rege a civilização, né, as relações humanas, que não considera né, a possibilidade, por exemplo, de uma pandemia ou de uma epidemia, porque não é uma novidade na nossa história, apesar dela ter vindo assim, né, sem precedentes e sem. Ela existe na história da humanidade, ela é feita né, a gente tem uma sucessão de episódios de epidemias e que dizimaram, né, em percentuais altos aí da população. Um Então, terço da humanidade da varíola, parece. exato, um sistema que, por exemplo, não considera isso, porque isso está no script, pode acontecer. Ele não se prepara, ele não consegue dar conta, ele não consegue dar vazão a essa demanda. É um sistema que é deficiente, né? É um sistema que não vai dar certo. Eu acho que essa pandemia agora Ele que ela se está apresenta colapsando. também de uma maneira diferente, porque ela é muito rápida. E o sistema, desde a última pandemia, mudou muito pela rapidez do deslocamento das pessoas no mundo. Né? E pela interdependência de material também, e pela interdependência de informação. Mas não sei. Eu não penso o sistema em crise por causa da pandemia. Eu acho que era um sistema que já tinha muitas coisas questionáveis e que a pandemia está meio que jogando na nossa cara que essa diferenciação de tratamento e de possibilidades de sobreviver, né, de grupos diferentes, ela é injusta, né? Ela é, no mínimo, questionável em questões éticas, morais, e se a gente levar que a humanidade tem... Ele implode. O fato da gente não conseguir dar conta, o fato né, disso não estar equiparado, das pessoas não terem as mesmas condições de poder ficar em confinamento, de poder se isolar, de ter um atendimento né, para todos e tal, faz mostra com que ele o próprio tá com sistema problema. se imploda, porque não é realista, né, isso. Então, enfim. Ó, tem aqui um sistema que estava acreditando que proteção eram muros. Proteção é colaboração e informação. Isso. Mas ainda tem muita gente na linha dos muros e ainda vamos sair dessa pandemia não totalmente transformados. Algumas pessoas vão se transformar mais do que outras. E a gente vai continuar o nosso trabalho de formiguinha, porque eu acho que quem trabalha com resolução de conflito, com autoimplicação, com responsabilidade, você pegar responsabilidade para si, né?
em que você tem tanto país, planeta, com base em autoconhecimento e consciência. Eu acho que são as duas palavras-chave para o momento que a gente está vivendo e para como a gente quer ir para daqui para diante. Eu acho que todos nós vamos ter que nos conhecer melhor, né, para podermos agir melhor e até para não deixarmos os algoritmos e etc. escolherem tantos por nós, mas para a gente poder continuar fazendo as nossas escolhas. E conscientes das consequências, porque... E aí a gente pode até pensar, eu não sei qual a expectativa das pessoas também, aqui com a nossa live, a gente está numa economia aqui discutindo o big picture, né? Mas trazer de volta para a vida, para a economia das pessoas, né, dentro de casa, tudo isso influencia como nós vamos nos sentir e como nós vamos construir a nossa vida, né? Essa pandemia, a primeira coisa que ela fez foi dar um medo, aquela coisa de finitude, né? Opa, eu posso morrer, opa, meus familiares podem morrer. A quantidade de gente que saiu fazendo testamento foi enorme, né? Mexendo em planejamento sucessório e etc. Então, teve esse efeito, né? E esse efeito, eu acho que ele pode ser pensado e talvez até amadurecido para a gente continuar com essa ideia depois que a gente sair e continuar a conviver normalmente, voltar a conviver normal ou no novo normal, no que quer que seja pós-pandemia. Porque muito de como a gente consome vem dessa necessidade, da incapacidade de lidar com esses vazios, com essa urgência. A gente não tem a urgência, a gente não tem que ter as coisas. A gente começa a colocar no dinheiro significados que não necessariamente eles têm. E que, de novo, a pandemia traz, e o isolamento traz, um momento de podermos refletir sobre o significado que a gente quer dar àquelas coisas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa pessoal, acho lindo um diamante, mas eu acho um absurdo as pessoas darem o valor que dão a ele, é uma pedra, sabe? Eu dou valor a uma pedra que eu encontro no chão, eu dou valor a um cristal, continuo adorando joia, tá, gente? Não é isso. Mas que valor de fato tem, né? Vamos levar ao extremo. Então, Isso é mais por aí. Como é que a gente educa o nosso dia a dia, né? Como é que a gente até educa os nossos filhos em pequenas coisas dessa educação da ansiedade, não só da ansiedade, mas de pensar num coletivo, não querer a recompensa imediatamente e pensar no coletivo na hora de receber a recompensa. Não ser aquela coisa de... como é que é? Eu ouvi isso de um amigo recentemente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Uhum. Né? Essa crise é aquela moça, nitidamente a moça que entrou comprando papel higiênico e trazendo papel higiênico para dentro da casa dela e esqueceu todo mundo que podia precisar de papel higiênico, né? E outras pessoas que saíram fazendo alguns... Mas isso mostra, isso é o medo da escassez, né? Esse que é o medo da finitude, aquilo que você estava falando antes, né? Mas que pode o que move as o pessoas melhor, o melhor ou o pior. Então, ao mesmo tempo que move você ir lá e pegar tudo para você, outras pessoas começaram a fazer kits e distribuir para quem não tinha. Sabe? Então, o que move a gente como ser humano? Que valor que a gente dá para esse dinheiro e para a nossa capacidade de compra? Talvez a gente possa esquecer a moeda, mas a capacidade de compra. E aquilo que a gente estava falando mais cedo. Vou mudar, assim, são muitos assuntos, a gente dando pinceladas em vários assuntos, levantando muita bola para continuar pensamento, tá? E o que acontece se a gente volta a um escambo? O que acontece se eu começo a ver o que vale para mim uma coisa que eu tenho e que você quer e que a gente pode trocar, né? Então, é uma possibilidade. Inclusive, é uma das coisas que essa economista fala, a Kate Raworth, coisa feia, não sabe falar o nome das pessoas, né? Acho tão feio.
Mas uma das coisas que ela fala é que a gente não está considerando a economia que não é paga, né? E a economia que já existe da colaboração. E aí eu fiquei super feliz de ouvir, né? O mundo colaborativo crescendo sem necessariamente dinheiro envolvido. E como que a gente pode desenvolver redes, desenvolver negócios, desenvolver ideias, sem necessariamente o dinheiro ali envolvido. No caso dela, ela citou, por exemplo, a Wikipedia, né? A Wikipedia, ela tem até, você pode fazer umas doações, mas cada um põe um pouquinho, é É, obra de colaboração, é. né? E é a maior enciclopédia online que a gente tem, né? Eu fiquei te ouvindo e pensando, Bebel, assim, a gente falando de crise, né? E essa crise que está toda hora anunciada e a gente sabe que vai impactar tudo isso, como se preparar para ela. E fiquei pensando, te ouvindo, não sei se acho que você deve chegar aí, não sei, mas já para adiantar e falar, né? Assim, eu tenho feito uma reflexão aqui na minha vida, na minha casa, do que é essencial. Assim, aonde que o dinheiro é imprescindível? Eu consigo Uhum. listar algumas coisas em que eu não posso, não vou ter um escambo, não vou tomar um café e vou, olha, eu tenho aqui sei lá, um Não, pouco não de vai acontecer. farinha, troca aqui a minha farinha por um café, ou, né, não, nem tudo. Algumas coisas eu até posso, né, o meu trabalho posso oferecer em troca de alguma coisa, né? Aí, plataforma de permuta. Os comerciantes que têm experimentado têm relatado um aumento na demanda, justamente por não envolver troca de dinheiro, mas serviço e valor. A gente estava falando sobre isso até mais cedo, eu também falei com um amigo, né, que é isso, outras formas de troca. Então, para pensar, para contribuir, eu acho que quem pode estar assistindo a gente se sentiu também motivado para vir aqui tomar esse chá, é pensar, né? Então, assim, o que é essencial na minha vida que eu preciso do dinheiro? Eu consigo listar algumas coisas, né? Agora, tem outras coisas que talvez eu não precise de dinheiro, porque estão gratuitas já na internet. Então, eu não preciso, aquela história da instituição, né, dessas intermediações, do exemplo da escola de dança. Eu sei que é duro, mas eu não preciso, talvez, depois dessa experiência, de voltar para a academia, porque eu já aprendi a fazer exercício em casa sozinha. E tem uma série de aplicativos e de vídeos no YouTube que oferecem aulas de dança, de ginástica online, né? Assim, para a gente seguir. Então, faz sentido, de repente, eu voltar a pagar uma academia, o tempo de deslocamento e tudo mais. Então, você começa a limpar umas coisas para manter o essencial. Em relação ao que é supérfluo, aspas, né? Eu posso encontrar alternativas, como estão dizendo aí, o que está gratuito, a Wikipedia, né? O que está disponível e o que eu posso trocar por trabalho, por serviço, como essa plataforma, ou até permuta, trocas mesmo, chegar e falar, como eu já vi algumas vezes no Facebook, alguém fazer um classe face, né? Alguém tem uma barraca de camping para emprestar, doar ou vender baratinho? Aí sempre alguém aparece, entendeu? Eu, por exemplo, estou querendo um binóculo para o meu filho, para a gente ficar olhando a vista com binóculo, para ficar investigando. Não estou afim de pegar um dinheiro que tá, né, todo mundo está segurando o dinheiro para se preparar para os tempos que virão e gastar um dinheiro no binóculo. Mas, de repente, alguém tem um binóculo que está encostado em casa e que gostaria ou de me vender baratinho, ou de me emprestar, ou de me doar, ou de trocar por alguma coisa que eu possa ter aqui na minha casa que pode ser útil para o outro. Então, eu acho que a gente vai começar a desenvolver maneiras de atender às nossas necessidades sem envolver dinheiro. Acho que sim, como estão falando aqui, né, o financiamento coletivo, plataformas, né, colaborativo, o empreendedorismo social, acho que tem muitos mecanismos, esses envolvem dinheiro, mas eu acho que a gente está recebendo, né, um chamado mesmo, né, e sendo Para convidado a repensar. pensar, exato, outras formas de atender às nossas necessidades, mas sem envolver dinheiro, né? Eu acho que essa é uma coisa para a gente pensar, né? Para a gente pensar que formas seriam essas. Hoje a gente tem a tecnologia. No passado, o escambo era mais difícil. Agora, vamos usar esses algoritmos, essa inteligência toda para conectar a minha necessidade com a tua oferta. Ou eu botar lá em categorias o que eu preciso. Eu preciso de uma furadeira também. Me mudei, não tem furadeira, não tem martelo. Sabe? Eu quero um martelo. Então, assim, são coisas que eu preciso de um martelo para viver. Eu não como martelo, a gente não mora no martelo. Mas eu gostaria de ter um martelo na minha casa, porque às vezes ele é útil, já senti falta.
sei lá, ter uma caixinha Uma de outra coisa, ferramentas. uma outra coisa é você ter no prédio uma caixa de ferramentas Ou comum, isso, né? coletiva, né? O que que pode ser de uso Coletiva. coletivo, que ninguém precisa ter o seu, né? Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós estamos sendo convidados a pensar, e eu acho isso uma delícia, porque quando você abre para frente, você se libera, deixa tudo limpo, e aí as ideias fluem e podem vir coisas muito boas para todo mundo, né? Eu tenho essa esperança, eu sou positiva nesse sentido, né? Agora, no momento atual, e aí eu vou te pegar um pouco para a parte do dia a dia, né, Olivia? Você já começou a fazer isso aí? O que que você pode se livrar, o que que você não pode se livrar? Eu acho que está todo mundo fazendo, revisitando suas despesas, né? Então você tem o momento de revisitar as despesas, cortar os custos no zero, gente. Pode ser a qualidade do papel higiênico, a qualidade do guardanapo. O café não vai ser o em cápsula. Inclusive, existem cápsulas descartáveis, compostáveis, mas ainda assim, mais do que isso, você vai voltar a fazer o seu cafezinho passado, né? Que eu adoro, mas cada um tem seu gosto. Então, você vai ter que abrir mão, de repente, de certas coisas temporariamente. Então, até aí tá todo mundo indo. Ah, não vou comprar tanta roupa, nem dá para mandar reformar a roupa antiga porque ninguém está trabalhando, ou é difícil você mandar e trazer de volta. É, Você vai refazer teus custos. Você vai pensar se você precisa de TV a cabo, porque você precisa da internet, mas será que você precisa de TV a cabo? Será que você precisa de tantos pontos na sua casa? Será que o streaming já não está resolvendo a tua vida? O streaming ao invés de você ter uma net, você ter uma Sky, você assinar diretamente uma HBO, você ter uma Amazon, você ter um Apple TV, e aí você passa aqueles filmes e tal. Você gosta de assistir os jornais, você assina só a CNN, você temacucar.com. O que é isso? Deve ser Vamos a ver. plataforma, ela falou, a Márcia, dá uma plataforma que você pode pedir, pegar emprestado Ah, ferramentas, tá. não sei se utensílios. Bem Tá. legal. Mas segue seu raciocínio aí, eu vou anotando as perguntas. Tá. Então você tem certas coisas que você pode deixar de ter, né? A gente já trabalhou com clientes em divórcios em que a briga era por um ponto de televisão a mais. Assim, gente, relaxa, pega o iPad, clica, pega uma Smart TV. Acabou o assunto. A Smart você vai botar lá o que você quiser. Até É, se você tem maneiras, tem não, e maneiras. tem exemplos clássicos, quem trabalha com divórcio, tudo, né, sabe que tem um caso de um casal que foi para o litígio por causa de uma máquina de lavar. Os dois tinham condição de comprar uma máquina de lavar, mas era uma coisa que o valor sabe, não é aquilo em si, mas é o que aquilo Claro. representa, né? Então é o que É, você está dizendo, que valor a gente está atribuindo às coisas, que valor as coisas têm, né? Eu acho que é. isso daí Tem. Eu acho que tem essa questão do momento do conflito, o valor que a gente dá àquelas coisas que, na verdade, é um valor daquilo que a gente está querendo do outro, né? Seja o que for. E existe o valor um pouco mais conceitual, que é aquela coisa, o valor que a gente dá nas coisas da nossa vida, né? O que que é importante de fato. significado. A Andrea está falando aí. Significado, é isso aí. E então você pode cortar todas essas coisas. Essa é a primeira coisa, cortar, tá? Não deu certo, a quarentena está indo um pouco mais adiante. Não só cortar, mas renegociar. Isso talvez eu esteja chovendo no molhado, porque isso já está muito bem falado, mas renegociar, não Aluguel. pagar, de repente não pagar coisas que têm um juros baixos e escolher pagar coisas que têm um juro mais alto. Nem todo mundo está com acesso a um crédito barato. Essa história de que o governo deu liquidez para os bancos, deu de fato, mas os bancos estão com medo da inadimplência, então não estão emprestando tanto assim, nem tão barato assim, né? Então tem que pensar realmente se você tem outras fontes de pedir empréstimo, de repente alguém da família que tem mais dinheiro e que pode emprestar e etc. Então são coisas que
que podem ajudar, negociar com o locador. Agora, Bebel, tem um momento certo para fazer isso? Porque, por exemplo, como a gente falou, cada um de nós tem uma situação numa revolta. Então, eu tenho um barquinho aqui de um determinado tamanho. Você tem o seu. Quem está ouvindo a gente, cada um tem a sua realidade. Qual é o momento? Existe Qual é o momento, assim, até aqui eu vou vivendo a minha vida normal, até aqui, né, para quem tem uma reserva. Qual é o momento de falar, cara, quando acaba, quando chego a 30% do que eu tenho, seja qual for o tamanho da sua reserva, se é que você tem uma reserva, mas qual é o momento? A primeira coisa que você me perguntou, até uma das primeiras coisas, é como é que a gente se planeja para as crises, porque não é a primeira, não é a última, né? Ainda teremos outras. Teremos talvez outras pandemias, mas já tivemos crises, já tivemos guerras, já tivemos... A ideia que cada vez maior é que a economia ela acredita numa estabilidade e que, eventualmente, acontecem esses cisnes negros, essas coisas inesperadas e existe uma crise. Mas existem as ondas das crises. Então, padrão, as pessoas trabalham com 3 meses a 6 meses de economia para momentos de crise. Quando pode fazer isso? Então, isso é um trabalho de longo prazo, de você ir criando essa sua reserva. Eu gosto de trabalhar de 6 a 12 meses, se não mais, principalmente porque a maior parte dos meus clientes são profissionais liberais. Então, se você tem uma crise ali, pode afetar, né? Mas também porque o mercado de salário, o mercado de trabalho não está bom, então você pode demorar muito tempo para se reempregar. Então, mesmo para quem tem um emprego, é melhor uma reserva maior. Não construiu isso. Chegou a pandemia, ok? Então, o que você tem que fazer? Quanto que eu gasto por mês? É isso que eu preciso por mês, esse é o mínimo, esse é o mínimo. Eu não vou sobreviver sem, sei lá, algum luxinho, alguma coisinha minha por mês, emocionalmente. Eu acho que é um momento de emoção, de emocional muito difícil também. A gente tem que tomar cuidado com o eu mereço, que faz a gente gastar mais. Mas ainda assim, alguma coisa você tem que ajudar a manter a sua sanidade. Então, é muito importante se conhecer nesse momento, né? Essa medida é difícil, hein? É muito difícil. Você falou, vai economizar, vai cortar, mas eu também preciso cuidar de mim, então... Da sua sanidade mental, dos seus prazeres, né? Então, você pode, de repente, trocar seus prazeres por um solzinho na varanda. E a gente sempre pode, eu não quero dar uma de poliana, mas de pensar que a coisa podia estar muito pior. Podia ser uma guerra, você não ter varanda, tá tudo destruído à tua volta, entendeu? A gente vê imagens da Segunda Guerra, a gente vê imagens de Alepo. Claro, mas ali, você muito não longe, consiga. né? Em volta da gente aqui tá cheio de situação muito pior. Basta botar a cara na janela, né? É verdade, é verdade. Mas então, você tem essa situação. E em algum momento esse dinheiro pode acabar. Eu tenho uma reserva, eu não tenho reserva nenhuma. Mas eu consegui negociar e eu consegui crédito com o banco e eu vou sobreviver X tempo. Essa conta tem que ser feita. Quanto tempo você pode sobreviver sem entrar dinheiro ou entrando pouco dinheiro, ou você vai ter que fazer os cenários. Fazendo esses cenários, você pode chegar ainda à conclusão de que você não está dando conta. Você vai ter que arrumar uma outra fonte de renda temporária para aquilo. Depois você volta para a sua profissão de origem ou não larga a sua profissão de origem, mas alguma outra coisa vai ter que agregar. Né? Eu contei de o pessoal de marketing está chamando isso de pivotar. Você pivota a sua coisa. Tem uma moça de marketing que trabalha muito na internet, chamada Caroline Caracas, eu já te falei dela, né? Pilhada, ligada no 220. Eu saio de alguma coisa que eu escuto ela quicando. Eu tenho que pensar, opa, vamos baixar um pouquinho mais. Mas ela deu 2 exemplos que eu achei muito interessantes. Um dermatologista que fechou o consultório dele e que resolveu dar aulas para mulheres pós-menopausa. O que elas podem fazer pela pele, pela hidratação, pelo creme, pelo isso. E foi dando ali 3, 4 aulas e está fazendo o maior sucesso em São Paulo. Tá? Outra pessoa, uma costureira,
Ela estava lá com o ateliê dela, todas as costureiras sem ganhar nada. O que que ela fez? Resolveu costurar, e são assim bonitas, porque tem perolinhas, sabe? É de bom gosto. Acho que eu vi, pelo menos. É, mantos para imagens tipo um Buda, para uma Nossa Shiva, Senhora. para uma Nossa Senhora, Mas, uhum, sabe? E tá fazendo o maior sucesso, tá vendendo pra caramba. Né? uhum. Então, quer dizer, existe algum dinheiro na economia, ele está rodando, né? Até as pessoas não estão usando, muitas pessoas não estão usando por medo de não ter mais ali adiante, ou por não ter onde usar, né? E tem outras que precisavam daquilo no dia a dia e que não estão recebendo. Então, essas pessoas que têm esse limite, que vou precisar, elas vão ter que encontrar uma outra fonte de renda para este período que a gente não sabe quão longo será e, se necessário, vai ser. Mas precisa de um planejamento, precisa chegar e dizer assim: eu tenho isso de dinheiro, eu gasto isso, eu tenho acesso a esse crédito ou não tenho acesso a crédito, e aí o que eu vou fazer? Eu preciso de dinheiro daqui a 3 meses, 4 meses. Quanto tempo vai durar esse lockdown? Que não é um lockdown que a gente está, na Certo, verdade, né? Essa quarentena, esse distanciamento social, certo. Quer dizer, o que você está né? dizendo então é que cada um que tem uma realidade diferente vai avaliar a sua situação. Uns Vai recebem ter que ser criativo. um salário, aposentadoria, uns têm emprego fixo, outros são autônomos, enfim, cada um tem uma realidade. Você tem que ver quanto tempo você tem de sobrevida com o recurso que você tem e com a estrutura que você precisa, né, do que é essencial. Aquilo te sustenta 2 meses, 6 meses, é o que você tem hoje, porque hoje ninguém está conseguindo acumular, né? Assim, hoje está todo Isso. mundo parou com o que tem. E aí começar a pensar, então, em cenários, né? Então, a partir de que momento eu vou, a partir de Vender chegou, meu carro. eu vou vender meu carro. Aí dali, o segundo passo vai ser pedir um empréstimo no banco, ou para um familiar, ou eu vou chamar alguém para dividir o apartamento comigo, porque eu não estou Isso. conseguindo pagar, ou eu vou fundir o meu escritório com outro para poder dividir despesas, né? Então, assim, você vai começar. É bom fazer esse exercício, acho que sem ansiedade, até porque você fazer o exercício e você ter um plano aplaca a ansiedade, porque você começa a Exato. perceber que existem saídas. Elas podem não ser confortáveis, nem, né, glamourosas a princípio, mas elas trazem fortalecimento e capacidade de se adaptar à realidade, né? Que é uma coisa que aplaca a ansiedade. A pior coisa é você estar vivendo num contexto onde aquilo não se sustenta mais. O planejamento financeiro, ele trabalha também com esse aplacar a ansiedade. Porque no dia a dia a gente já é ansioso, a gente já gasta muita coisa dentro da ansiedade. A maior parte das pessoas que acha chato planejar é porque não gosta de lidar com limites. Limites traz ansiedade, traz frustração. E nesses momentos como agora, você aguentar, você sustentar a frustração, você sustentar a ansiedade e se permitir ter tempo de olhar as oportunidades, vai fazer toda a diferença, Uhum. né? Porque aquelas pessoas que se sentem acuadas, que não conseguem abrir o leque de oportunidades, vão ficar numa situação muito pior. Que é outra coisa do gerenciamento de crise que eu cheguei a falar em outro lugar também, que é se você tem um negócio que não adianta, ele não está fazendo sucesso, eu tenho um restaurantezinho que é na frente da praia e ele estava dando super grana, mas ele não está dando dinheiro. Claro, agora está fechado, não pode dar dinheiro. Você vai ter que mudar completamente. Larga o que você tem e vai olhar para o futuro porque você pode ter. Não quer dizer que você vai largar um restaurante, mas usa aquela estrutura. Nunca fiz delivery. Eu sempre fui aqui. Não importa, vai fazer delivery. Entendeu? Então, você tem que largar o que não está dando certo e que não tem interesse para a sociedade no momento e buscar alguma coisa que tenha interesse para a sociedade, né? Uma das coisas que está muito em voga, que está aparecendo muito, são os cursos à distância, né?
Não só cursos, como coisas pagas à distância. Tem muita coisa não paga, tem muita coisa que está na base da colaboração, do compartilhamento, etc., pelo momento, mas que depois que acabar esse momento, por que você vai desfazer uma estrutura? Você continua, porque também não é nada demais. Eu faço meditação. Durante um tempão, o instrutor de meditação deu de graça. Em algum momento ele disse, olha, eu vou fechar esse grupo para quem paga de tanto por mês. Ele precisa viver também, sabe? Ele também está com o negócio dele parado. Então não dá para... Imediatamente alguém saiu do grupo, né? Tá, paga se puder, se não puder, não paga. Tem outras opções, né? Eu acho que cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, né, estamos fazendo isso de ir cortando o que é preciso, né, o que dá para cortar. Claro que isso impacta em outro alguém, mas são alguém, às vezes, que a gente está apostando, que também está fazendo esse movimento de enxugar a sua vida e que também vai precisar de se reinventar, assim como cada um de nós. E, ao mesmo tempo, a gente preserva alguns pagamentos, por exemplo, de pessoas que realmente dependem da gente, como, por exemplo, muitos de nós aqui estão mantendo o pagamento, que eu aposto nisso, eu vou dizer assim, de prestadores de serviços, né? O jardineiro que vem na sua casa, a sua manicure, né? Pessoas assim que dependem, que você fala, a sua faxineira, eu vou continuar te pagando, não talvez tudo, mas uma parte, mesmo que você não venha. Então, assim, é isso, né, que a gente está vivendo. A gente está cortando a qualidade, né, de comida, de papel, né, e orienta também. Coisa, e mantendo uma cota de doação, de colaboração, né, com o próximo, né? E orienta também, porque essas pessoas podem estar lá usufruindo dos R$ 600 que o governo está dando para quem não tem uma carteira assinada, para quem é só diarista, para quem está em situações que precisam. Olha só, não, o que a gente tinha ficado, o que significa como se preparar para uma crise? Como se preparar para uma crise é isso, é fazer... Vai haver crise, então esquece, tem que fazer um planejamento. Tem que planejar para o futuro e tem que planejar para a sua aposentadoria, etc., mas tem que planejar para crises também, né? O que temos pela frente e consumo consciente. Eu acho que de consumo consciente a gente já falou, porque eu acho que nós somos protagonistas nessa mudança de mentalidade do mundo daqui para frente. Temos a oportunidade de repensar nosso consumo, repensar a maneira, o valor que a gente dá a cada coisa, né? E até o próprio dinheiro, né? E um amigo meu chamava isso sinais exteriores de riqueza, né? Então... hoje eu ouvi essa expressão, teoria do consumo conspícuo. Nunca tinha ouvido isso, que é o consumo feito para exibir. Que muito do que se consome é para pura exibição, não é por necessidade. E outra coisa que eu recebi que eu adorei... É para você fazer parte de um grupo, né? Que diz lá, incrível como quando se deixa de consumir o que é supérfluo, o sistema quebra. Interessante. Mas fala, segue aí. Mas ninguém precisa. O mundo se tornou consumista ao extremo, principalmente depois da Segunda Guerra, eu acho. E que, assim, ninguém precisa trocar de iPhone a cada 2 anos, gente. Ou mais. Se a gente realmente tem uma venda, um apelo, um marketing, uma coisa, criam necessidades em nós. Esse é o perigo dos algoritmos, né? E dos algoritmos conhecerem a gente melhor do que nós mesmos. A Maria fez um comentário aqui, o contrário do conceito da simplicidade voluntária. O que, Maria? Esse consumo conspícuo, o consumo da exibição, da né? frugalidade, né? O quanto ser frugal eu acho mega interessante a frugalidade, sinceramente. Eu acho essa exibição não me pega assim no sentido. Eu gosto, não é que não gosto das coisas boas, mas é pelo meu prazer, não pela exibição, né? Pelo usufruir da coisa. Agora, o que a gente tem pela frente, que foi uma pergunta, né? É difícil de dizer.
É difícil de dizer, mas para enfrentar, volto às duas questões que eu acho mais importantes, que é o autoconhecimento e a consciência em tudo. Tanto na hora de você gerir sua empresa, quanto na hora de você consumir, quanto na hora de você educar, quanto na hora de você dar suporte para alguém que tem necessidades. Você tem que ter consciência das, parar com preto e branco, tem muitos cinzas, tem muitas coisas no meio do caminho, tentar levar em consideração. As coisas são complexas e eu acho que a gente pode lidar com o complexo, parar de ter medo de lidar com o complexo, sabe? Uhum. E dá medo, tem sentimentos que a gente vai evitando, né? A gente brincou, vai tomando remédio, vai de alguma forma. Quando você neutraliza, né? Vai neutralizando esses sentimentos de alguma maneira, a gente precisa recobrar a necessidade desses sentimentos na nossa vida. Porque o medo é um sentimento, a angústia é um sentimento, e eles servem para alguma coisa. Eles servem para nos fazer pensar muitas vezes. Você tem a falta de planejamento para a crise, você fala a médio prazo, não tem como falar a médio prazo no momento, a gente não sabe como é que a gente vai sair daqui. Se, se essa crise de produção, que não é, graças a Deus, até agora não está nos bens principais, nos bens primários, a gente não está com crise de desabastecimento nem nada disso, e não parece haver um caminho para irmos para uma crise de abastecimento, é muito mais uma crise de serviços e de coisas mais não de abastecimento, mas dependendo de quanto tempo durar, menos empresas vão sobreviver, mais desemprego a gente vai ter e mais difícil vai ser recuperar. Pois é, mas assim, aí eu queria, até acho que a gente vai estourar o tempo, talvez a gente volte para fechar, tá? Mas Tá. assim, o que eu queria falar, não sei se tem a ver, mas assim, eu até vou botar aqui a página daquele cara Steve Cutts, que eu mandei para você o filminho e que eu botei na minha Sim. que mostra, que se chama Man, que ele mostra o homem interferindo na natureza e transformando tudo, né? E usufruindo e, né, sugando da natureza, poluindo e tal, não sei o quê, até que o mundo vira uma grande montanha de lixo, vem os extraterrestres, enfim, o primeiro filme é assim. E agora ele fez o Man 2020, que é o homem confinado, cercado de rolo de papel higiênico, comendo Cheetos, vendo TV, a natureza volta a ficar abundante e, de repente, ele sai da quarentena, todo mundo se esconde e ele volta a fazer a mesma coisa. Esse Vai filme na Joaninha. me toca porque, assim, a gente está no momento que dá uma ansiedade, porque é um momento de incerteza, que você acabou de dizer, não posso falar a médio prazo. O momento é né, de especulação, muito difícil. Você ouve... Até o mercado financeiro fala, a gente mudou. Longo, médio e curto prazo mudou. Curto prazo é hoje, amanhã, semana que vem. Pois Né? é. Era um ano. Pois é, por tudo você ouve os maiores especialistas nos rádios, né? Que você acompanha, as pessoas estão, não dá, não sei, não tem como prever. Então é uma desconstrução isso, né? Bem interessante por um lado, rico por um lado, assustador também ao mesmo tempo, que é isso que você está falando. Será que vai levar a gente a uma crise de abastecimento? Qual é a escalada dessa situação? A que eu tenho ouvido ainda não acontecer, nada indica que vai acontecer. Nada Mas, de qualquer indica, jeito, quando você fala, né, das grandes empresas fechando e de uma onda de desemprego, de alguma forma a gente está retornando e talvez a saída seja local, da gente se organizar mais local, né, localmente nas nossas regiões, com os produtores locais, esse contato direto, né, com o produtor e com quem, né, enfim, o pessoal do campo. Isso que eu acho que é o que a gente falou mais cedo, que eu acho que pode ser uma saída para a vida, né? Das organizações, da gente tender a voltar a uma organização mais local. Eu, quando vou comprar alguma coisa, eu estou privilegiando comprar de quem está aqui na Cobal, de quem está aqui do existem lado. projetos de urbanismo grande em que pensam-se até em virar novos... Tem um nome esses projetos, mas novos núcleos onde a produção, inclusive, é ali dentro. Tetos de casas, etc.,
começam a produzir hortas e etc. Então, é trazer para o pequeno... Que isso sim seria ecológico, porque o deslocamento deixaria de ser feito, que a pegada de carbono do deslocamento é muito grande também. Né? Então, tem muita coisa que pode acontecer, mas é uma sensação para todo mundo de voltar para trás. Eu vou te dizer que tem um monte de gente que tá doida para acabar a quarentena e sair para a rua e o mercado continuar igual e continuar tudo. Eu quero minha vida normal como ela era, né? Que é esse caretinha que vai sair e vai pisar de novo na Joaninha. Esse tempo, será que a gente pode não pisar na Joaninha? Mas estou achando interessante, estou achando que tudo vai ser uma coisa. Na verdade, eu acho que a gente vai viver vários híbridos, vai viver Vai. coisas, né? Assim, o dinheiro não vai Continuamos com acabar, várias tribos. Continuamos com várias sabe? tribos. Lembra do Dan Shapiro? Uhum. Dan Shapiro falando das tribos? Vamos continuar com as várias tribos, cada um pensa como e acha que a sua tem maior. O nosso trabalho aqui de formiguinha, dentro do colaborativo, do busca de resolução de conflito e de refazer o tecido social, é muito isso, é tentar permitir que as diversas tribos convivam. Por exemplo, acabei aqui na live de receber uma mensagem que provavelmente travou o meu vídeo, 2 avisando que segundos. uma pizzaria tem uma promoção hoje. Nananana. Eu acho isso de uma inconveniência. Ah, Que saco! também, Me dá uma também. antipatia. Não vou comprar dessa pizzaria, entendeu? Enfim, eu quero saber mais, quero entender mais de novas economias e isso que você, todo esse universo para a gente poder trazer, Bebel, também. Acho que você falou bastante coisa legal para a gente estar no confinamento, né? A Vivendo gente está tendo um oportunidade de vácuo. pensar. Exato, entendeu? Então, assim, eu me lembro quando eu resolvi mudar, quando eu resolvi sair do escritório que eu estava para não trabalhar mais com conflito, com litígio, e resolvi abrir espaço na minha vida para a mediação acontecer. Isso foi em 2011. E eu me lembro que eu pude tomar essa decisão, porque tinha o privilégio na época, né? O meu marido topou e eu falo, pode ficar, vai, né? Eu banco as contas e você pode fazer essa mudança profissional. Então eu pude viver um vazio profissional. Eu precisei abrir espaço na minha vida. Esse foi o pensamento que eu tive na época. Eu preciso criar um espaço, criar um vácuo para a mediação acontecer. Eu não sabia se ia acontecer, mas eu sabia que se eu continuasse ocupada até o pescoço, ela não ia acontecer. Eu ia passar o meu tempo todo correndo, fazendo coisas, indo para audiência, tarararará. Então foi um chamado, foi uma coisa que se impôs na minha vida e que eu me rendi a isso. Falei, não, tudo bem. E o que eu faço um paralelo com esse momento que a gente está vivendo agora, porque apesar de não ter sido uma escolha, a gente está sendo né? Foi uma imposição a gente lidar com esse, olhar para esse vácuo, olhar para esse vazio, sem saber bem o que vai acontecer, mas é preciso que ele exista para que o novo surja, né? Para que a gente possa pensar juntos sobre outras possibilidades. Você acha muita viagem isso? Não, não acho muita viagem, não. Eu acho que é isso mesmo, é brainstorm, é poder pensar. E eu acho que essa é a hora de poder tentar criar e de desejar coisas diferentes, sabe? Acho que a gente fica colocando lá no futuro, às vezes, só coisa ruim. Vamos botar coisa Porque a gente boa quer no futuro. garantias, a gente quer garantias, garantias e as Não garantias de tem, não verdade. tem. Não tem e cada vez vai ter menos e as pessoas estão se habituando e talvez as gerações anteriores, mais novas, já vão viver com isso, que nem eu convivi com a inflação. Se meu filho tivesse conviver com a inflação hoje em dia, provavelmente ele ia estranhar muito, né? Mas assim, eu ouvi falando desse novo mundo e das economias, a gente cresceu muito o que a gente chama de mercado B2B, B2C, business to business ou business to consumer, né? E agora está se falando, começando a falar de um H2H, que é humans to humans.
Então, só da gente começar a criar e trazer esses conceitos e sabe que isso vai influenciar no nosso dia a dia. E eu faço um chamado assim para a gente trazer para a nossa responsabilidade. Eu sempre falo do meu jardim. Traz para a tua responsabilidade o que você vai fazer com o conhecimento que você está ganhando, com o que você ouviu nessa live, com as oportunidades que você está tendo de aprender, com os limites que esse vírus está te dando. Então, chama para si a responsabilidade. A Mônica fala muito no Mônica Lobo, psicóloga que dá aula com a gente, acho que a maioria de vocês conhece, ela fala muito da tragédia e do drama, né? E cita um caso de uma linha de trem, uma pessoa na linha de trem. Eu ouvi outro dia o Ben Schmall, que é o fundador da XP, falando: se o seu carro quebra no meio do caminho, numa estrada, e você fica pedindo ajuda, ninguém para te ajudar. Agora, se você para e começa a empurrar teu carro, sempre aparece alguém para te ajudar, né? Então, Muito é bom. uma questão de postura, né? Ou então aquele cara que caiu numa rocha, ficou preso dias e dias e dias na rocha, e ele só conseguiu sair quando ele cortou fora o braço dele, conseguiu sair e foi. E é uma história, virou um filme, né? Virou um livro, virou um filme. E é isso, você escolhe. A gente está vivendo uma tragédia ou a gente está vivendo um drama, né? Então podemos escolher. É uma tragédia o que está acontecendo no mundo. E o que a gente ouviu, o que eu ouvi hoje também, que é isso, a gente precisa aprender a perder, né? Assim, a gente lida melhor com tudo isso quando a gente entende que a gente passa por perdas na vida e que a gente dá, enfim, é capaz de alguma forma acomodar essas perdas dentro da gente e seguir com a vida, né? Então a gente pensar o que a gente está disposto a perder, né? E aprender a perder sem achar que é o fim da vida. Você perdeu uma coisa, não é o fim da vida, você perdeu aquilo. E isso a gente dá mais condições para saltar nesse vazio, né? É. Tem um livro também chamado Mindset, que outro dia até a Marília falou numa das lives dela, e é um livro que fala muito da tua capacidade de perder de crianças. No começo é um teste que ela faz e que as crianças olham para um problema e algumas param e saem, largam o quebra-cabeças de lado. Outros chegam e, adora um desafio, senta e começa a fazer o desafio. E o outro que sai quebrando a cabeça. Então, que uns acham que estão sofrendo enquanto outros percebem que estão aprendendo, né? Então, é esse diferencial. Se a gente conseguir ir para o lado de eu estou aprendendo, nossa, a gente tem muito ganho, porque a vida é feita desses sofrimentos. Nós tivemos a sorte de viver aí anos de tranquilidade. A gente podia reclamar da nossa realidade financeira, da realidade do Brasil, Ih, realidade agora mundial. travou. Eu travei? Ah, voltou. Ah, tá. Ah, tá. Mas fala da realidade do Brasil e eu acho que a gente pode ir concluindo, que já são 6h10. Tá. Ok, você falou de aprender a perder, e aí é aprender a perder sem ser vítima. Então, aprender a perder com o protagonismo, porque com isso você aprende. O fracasso é aprendizado, ele pode ser levado como aprendizado e não como um determinado, o que a gente chama de fracasso, né? Ah, não deu certo. Às vezes a culpa é sua, você sai culpando os outros, isso é até um dos vieses da economia comportamental, é você culpa os outros, você culpa a situação e você perde a oportunidade de aprender, né? Então, E o que esse é um chamado. significa importante dizer que aprender a perder pode parecer, né, de novo, muito bonito falar disso, não significa que não exista sofrimento, né? Não, Que eu acho que é outra coisa que a gente tem dificuldade de achar. A gente acha que o sofrimento deve claro, ser evitado. e ele é da nossa Ele é natureza, ele parte. é parte dele, é tão parte quanto a alegria e a felicidade. E quando a gente evita um lado, né? Então, assim, acolher a perda, acolher o vazio. A Maria Antônia até comentou aqui, às vezes é necessário um espaço vazio para que a nossa mente possa criar novos conceitos em diversos aspectos da vida. Sim, né? É isso mesmo. Então, assim, encarar o vazio, saber que a gente perde coisas
para poder, inclusive, ganhar outras, né? Porque é isso, e a gente perde pessoas, e a gente perde, enfim, projetos, e a gente perde tanta coisa, e a gente se permite sofrer e se permite continuar a caminhar, continuar a É. viver, e né, não é o fim de tudo. É uma Então, eu acho que aceitação, pensar sobre é parte isso. da vida. Se a gente não tivesse sofrimento, a gente nunca tinha se apaixonado por nada, a gente nunca tinha desejado nada. Qual é o nosso sofrimento? Porque a gente perdeu algo que a gente gostava. Então a gente vai fazer o quê? Não gostar para não sofrer? Não tentar para não doer? Então, ou fingir que não gostou? Não, é muito melhor viver apaixonadamente, aí é uma opção, né? Eu acho muito melhor você viver com seus desejos, com seus amores, e as perdas vão acontecer. E a gente vai lidar com elas, vai lidar com os sofrimentos, Elas do são jeito que a gente conseguir na inevitáveis. época também. É parte da vida, tanto quanto a parte boa, gente. É. Não tem como. Muito Não tem legais os como. comentários. Estou lendo aqui. O bacana dessa pausa é poder começar tudo de novo, de uma forma diferente, mas com a chance do olhar curioso. Ive, Ah, muito eu bom. preciso falar uma coisa também. Muito do Fala. financeiro e muito do momento atual e que é bem objetiva, na verdade. Pessoas que chegam a ter suas aplicações, sejam em ações, sejam em alguns fundos, que estão perdendo dinheiro, por enquanto, você tem três possibilidades. Ou você vende, realiza seu prejuízo, e aí você tem prejuízo, ou você segura, conversa com os seus gestores, vê que fundos que você está aplicando, quais os riscos que você está correndo e se mantém lá, aguenta firme, né? Ou até em algum momento você ainda tem a oportunidade de vender alguma coisa para trocar por outra que vai te render melhor futuramente, em que o risco está menor e em que você tem uma, talvez às vezes até uma certeza de ganho, né? Uma das indústrias que vai sofrer muito e talvez sofra muito não, aparentemente algumas já começaram a quebrar, já pedir auxílio no mundo, aqui no Brasil ainda não ouvi falar, mas a Flybe da United Kingdom, do Reino Unido, a Transstate, que trabalha com a United, e a Virgin da Austrália, são três empresas de aviação que estão perdendo concordata e que estão dizendo que vão quebrar. Né? Então, para o pessoal das companhias aéreas, eles estão dizendo que essa crise agora ela é pior do que 9 de setembro, crise de 29, 11 de todas as crises setembro. anteriores, 11 de setembro, desculpa, é 9 do 11. Gente, 9 de 11 setembro. de setembro, crise de 29, tudo combinado e junto, né? Então, para a companhia de aviação isso está sendo ruim. Talvez para as petrolíferas, a gente agora mais ainda vai fazer um shift para as economias limpas, né? Então, quem aguentar tem que conversar com seu gestor, aguentar se não precisa, deixa o dinheiro lá quieto, normalmente volta, tá? É claro que isso pode ser uma coisa muito fora do normal, mas até agora não é, tá? Tá. E eu acho que para a gente encerrar, né? Eu acho que é isso. Volta para Quer algum dizer, lugar. desculpa, é muito além do normal, mas ainda não estourou a linha do não tem retorno. É isso que eu quis dizer, desculpa. Porque senão parece que não é, que é normal. Não, não é normal. E, Bebel, é certo dizer assim que mesmo que a gente estoure, passe, cruze uma linha aí, né? Uma linha qualquer que você tá, assim, alguma coisa vai ter que ser criada, porque a gente vai continuar vivo, né? Então, assim, Alguns sim, com certeza. por isso que eu queria assim terminar essa live falando, né, para quem está ouvindo a gente até esse momento, tudo assim, coragem, né? Cada um na sua embarcação, como a gente falou, tá na sua realidade aí financeira e com seus próprios desafios, mas está todo mundo passando por isso de rever e do receio, da ansiedade e da reinvenção e, enfim, de abrir outros horizontes para entender aquilo que o Harari fala, né?
flexibilidade, da nossa capacidade de acompanhar tanta inovação e tanta atender o que é a demanda desse tempo, que daqui a pouco pode ser que já mude de novo, porque as coisas Se estão acontecendo. relacionar de forma flexível, né? Os seres humanos se Exato. relacionam de forma flexível, mudam a forma de se relacionar, reestruturam Então, para sobreviver, né? então é isso, assim, coragem, vamos pensar em caminhos possíveis de Vai parceria, passar. de fusão, de parceria, de cooperação, de novas economias, né? Onde o dinheiro é uma possibilidade, vão existir outras formas de troca, de manutenção de atendimento das necessidades mútuas, eu confio muito nisso, e acho que o ser humano, que a gente vai encontrar saída, não E as importa a próprias extensão da necessidades. crise, não Não, importa a também extensão da acho. crise. Também acho. Acho que vai passar, né? Vai passar e a gente vai talvez mudar, ter um shift de quais são as nossas necessidades e quais são os nossos valores. Eu acho que é uma Então, oportunidade para fazer isso. Alguns vão conseguir. acho que a gente está com essa ideia da live, mais do que trazer respostas, é pensar nas perguntas certas que a gente precisa fazer. Então, tomara que a gente tenha conseguido plantar uma semente né, para botar todo mundo, enfim, com a cabeça aí pensando, fervendo e tendo aí alguma positividade, força e coragem para pensar no que vem pela frente, que vai acontecer e a gente vai ficar bem. Tá bom? Tá bom, Boa Bebel? sorte para todos, né? E mãos dadas, juntos vamos mais longe realmente, juntos somos mais fortes, como diz o IBPC, né? E vamos embora. A ideia é essa, é juntos, reestruturando agora. E a gente repete, a gente depois volta. Quem quiser escrever alguma coisa, mandar alguma ideia, alguma sugestão, a gente continua a pensar. É um work in progress, a gente está em andamento aqui, tá bom? É, Muito bom ver o nome de todo mundo, os muito corações, os bem. acenos. Obrigada pela Ah, é presença, verdade. Os né? coraçõezinhos aí, muito bom. Isso. E a gente continua. Um beijo grande, gente. Beijo grande para Tchau, Bebel. todos. Obrigada Beijo, pelo chá, obrigada, viu? Olivia. Foi Não, adorei o ótimo. convite. Beijo. Gostou do Dire Straits no início? Adorei, adorei, adorei. Então tá, gente. Boa noite. Boa noite, Fiquem beijo bem. grande. Fernanda! Beijo. Tchau, tchau.